Tudo bem com vocês? Tudo certo nesse meio de semana? Como sempre, tô animada, porque eu gosto muito de compartilhar esses conteúdos, esses conhecimentos com vocês. E eu tô lendo um livro muito legal. Aliás, falando em livro, não sei se você viu os stories. Se você não viu, vai lá, dá uma olhada. Se você vai assistir depois aqui gravado no IGTV ou no YouTube, você não vai poder ver os stories, porque já vai ter caído. Porém, é o seguinte, eu vou contar aqui o que é. Eu fiz uma enquete e uma proposta. Como eu tô sempre lendo alguma coisa, não só relativo ao trabalho que eu desenvolvo, né? Mas também coisas que eu leio para minha autoedificação, vamos dizer assim. Aí eu decidi juntar as duas coisas. O conteúdo que eu gosto de compartilhar com você, que eu acredito que te ajuda no seu trabalho, que ajuda no meu trabalho, com um conteúdo que ajuda para nossa vida pessoal também. E aí, eu tive a ideia da gente fazer tipo um clube do livro, um clube de leitura online. Então vai ser assim, de tempos em tempos, eu vou escolher um livro, por enquanto porque eu tô começando agora, então eu ainda não sei exatamente o que vocês querem que a gente converse a respeito. Mas dentro da minha expertise, tá? Eu não vou trazer nenhum tipo de livro que eu não tenha conhecimento para comentar, para ajudar vocês de alguma maneira. Mas enfim, eu vou trazer os livros e daí eu vou pesquisar preço, vou passar para vocês se alguém quiser comprar. E aí todos os dias, de manhã às 8, de segunda a sexta por enquanto, vamos ver como é que vai ser isso, porque tudo é um teste. A gente vai ler aqui ao vivo, vou fazer uma live de manhã bem despretensiosa, daí a gente vai... ler trechos, eu posso fazer comentários, vocês mandam. A Agnes está falando, estou sempre lendo e não tenho com quem conversar sobre nada. Achou! Pronto, então é isso, gente. A gente vai se encontrar todo dia aqui, às 8 da manhã, pra gente falar sobre um livro específico. Eu escolhi o primeiro livro, porém, no que o negócio for pegando... Daí a gente vai colocando outros títulos que vocês vão sugerindo, para também não ficar um negócio unilateral, né? Senão não é um clube de leitura, vai ser eu aqui ditando o que vocês têm que me ouvir falar. Mas aí, eu devia ter separado. Ficou lá na sala. Vai lá nos stories que tá lá o livro que eu sugeri. E chama Temperamentos Transformados, é um livro amarelo. No feed também eu coloquei indicação desse livro, vai lá no feed, vai nos stories, enfim, tem lá a capa do livro e tem inclusive o link para você comprar na Amazon. Na versão digital, pro Kindle, ele tá 15 e alguma coisa. E na versão impressa, 25, eu acho. Alguma coisa assim também, que eu também coloquei nos stories essa informação, tá? E por que falar sobre temperamentos? Porque muito do que a gente vive no dia a dia, muito do que acontece na nossa rotina, a gente acaba se deixando levar e... Obrigada. Tá aqui, ó. É esse aqui. Temperamentos Transformados. Eu acho que a gente vai levar um bom tempinho para poder ler. Algumas pessoas hoje já, inclusive, me mandaram mensagem falando que vão comprar. Então eu tô animada, porque... como eu estava falando, muito do que acontece no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, profissionais, sociais, a gente está muito no piloto automático, né? A gente não tem muito conhecimento, acerca do nosso próprio comportamento, da nossa própria personalidade, do temperamento. E eu acredito que o estudo dos temperamentos traz muitas respostas, né, sobre quem a gente é, por que a gente age do jeito que age. A gente acaba vivendo no piloto automático, sempre escravo das nossas reações, e aí a gente não se torna, como é que eu vou dizer isso? Autoconsciente no sentido de gerir como a gente vai se comportar também em relação às pessoas. Se a gente conhecesse mais, isso minha visão, tá? Se a gente conhecesse mais acerca da gente mesmo e das outras pessoas, as coisas seriam um pouco mais pacíficas, vamos dizer assim, porque você tem que entender que os óculos que você usa para enxergar o mundo não são os mesmos óculos que a pessoa do lado, que o seu vizinho, o seu parceiro, o seu cônjuge, sua professora, seu chefe, seu funcionário enxerga a vida. E acaba que a gente vive
achando que as pessoas têm que ter o tipo de pensamento que a gente tem, que as pessoas precisam emanar energia e ganhar energia da forma que a gente acha que é correto, e isso dá muita confusão, né? Eu falei sobre isso num outro vídeo, que a gente acaba se frustrando, e aí às vezes a gente até vive também meio que na superfície, porque a gente não quer se envolver com as pessoas por medo. E isso tem a ver também um pouco com o tema de hoje, mas então é isso, para fechar a história do Clube do Livro, tá? Eu até brinquei nos stories, falei, não faz a egípcia, porque também a gente tá falando em superficialidade, uma coisa que me incomoda muito pessoalmente, não só porque eu sou produtora de conteúdo, mas de um modo geral, a gente tá tão acelerado e ao mesmo tempo tão desapercebido das coisas, tão desconectado, que a gente só vai deixando passar. E aí você às vezes está vendo um story, pode ser uma coisa interessante, se você está seguindo aquela pessoa, acompanhando aquele trabalho, dá um voto de confiança, né? Presta atenção realmente no que está sendo dito ali, participa, senão a gente fica o tempo todo desconectado da realidade das coisas, e aí o mundo vai passando, a vida vai passando e a gente não se envolve e não se responsabiliza e terceiriza, e mais um monte de ISA que a gente está fazendo agora que não é positivo. E só quem vai poder empreender mudanças é a gente, quando a gente parar de terceirizar as coisas e sempre achar que a resposta está do lado de fora, está no outro, é o outro que é difícil, é o outro que é chato, é o outro que precisa fazer, e você não se responsabiliza, né? Só que isso vai exigir uma mudança. E aí, a história da mudança é o seguinte, por que mudar é tão difícil? Né? Por que a gente não consegue fazer mudanças que, de fato, a gente consiga segurar e manter a longo prazo, né? Que seja sustentável? E é sobre isso que eu vou falar. No tema da live tá lá, né? 2 problemas ou 2 bloqueios que te impedem de crescer. E tá muito relacionado à mudança. Porque o que acontece? Eu vou já de cara falar pra você, mas antes eu vou beber minha água. O que são esses bloqueios? Não sou coaching, tá? O meu foco não é desenvolvimento pessoal propriamente, mas você precisa se autodesenvolver para atingir excelência naquilo que você faz. No caso aqui, gerir a sua empresa de beleza estética. Então, não tem como você trabalhar a questão da gestão justamente sem essa autoconsciência, sem compreender como que você funciona, o que você precisa melhorar, o que você tem de melhor da sua personalidade, do seu temperamento, que pode ser ampliado em função do grupo, da empresa, dos objetivos que você tem. Porque parece fácil abrir um negócio, todo mundo tem esse espírito empreendedor, acho que brasileiro tem muito isso, né? A gente tem esse sonho de ter um negócio com a nossa cara, de colocar um sonho, né? A gente fala assim, eu não quero ter patrão, que aliás é um grande erro, né, gente? Vamos combinar que ter sua própria empresa é ter vários patrões, não é só um não, são vários, e ainda não ter a garantia que você vai receber no final do mês, hein? Não se ilude, né? A gente não pode glamourizar também o empreendedorismo. Só que na área da beleza estética isso é uma coisa que acaba sendo fácil porque a barreira de entrada é muito baixa, né? Abrir um salão, tanto é que tinha pelo menos, né, até o ano passado, milhares, sei lá, tinha mais de 500 mil salões formalizados no Brasil, fora os que tem informais, né, que não estão nos registros, então esse número deve dobrar, eu já falei isso também várias vezes. Então acaba que a gente segue um fluxo, porque é fácil abrir, aí a gente abre, mas não mantém. Do mesmo jeito que a gente tem essa quantidade enorme de salões de beleza abrindo no Brasil, a taxa de mortalidade na área de beleza estética também é altíssima. Além disso, já foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, não vou lembrar, eu vi isso num workshop uma vez. Me parece que em 2017, o dono da Ikezaki encomendou uma pesquisa sobre a satisfação dos clientes da área de beleza estética, né, de salões. E 90% das clientes estão insatisfeitas. Por quê? Porque a gente se acostumou a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E o que acontece? Agora a gente está vivendo um período de muitas e grandes mudanças. Então,
se a gente não parar para repensar o setor, se a gente não parar para repensar a nossa gestão, os nossos objetivos, o que vai ser desse mercado? Você vai querer engrossar as estatísticas de mortalidade precoce? Eu acredito que não, afinal de contas tem um esforço ali, por mais que a barreira de entrada seja baixa, ou seja, qualquer um pode abrir um salão a qualquer momento, basta você ter tomada com energia elétrica, um secador, uma chapinha, um lavatório, enfim, não vai exigir tanto, mas você quer crescer? Você quer que o seu negócio se desenvolva? Você quer estar dentro dos salões que vão superar essa crise que a gente está vivendo? Né? Ontem eu fui conversar com uma pessoa que eu amo muito, que me aconselha quando eu preciso tomar decisões muito sérias. Né? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu escolhi as pessoas com quem eu me aconselho. Não pego conselho com qualquer um e tampouco abro a minha vida para qualquer um. Né? Isso não é ser sábia. Mas eu fui buscar sabedoria e essa pessoa falou pra mim que a gente precisa escolher as nossas guerras, as nossas batalhas. E tem coisa que vale a pena e tem coisa que não vale a pena. Mas de qualquer maneira você sempre vai pagar um preço. Então, vamos lá. Agora vamos ancorar aqui no conteúdo. Então eu falei sobre 2 bloqueios que te impedem de crescer. Primeiro eu vou levar em conta aqui que você quer crescer. Que passada essa crise, você tem interesse em tirar esse tempo agora que a gente tá. Não vou nem ficar falando nome, nem nada, porque você sabe do que eu tô falando. Você sabe que momento a gente tá vivendo. E ao invés de você ficar com medo, assustada, e eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu não estou desconsiderando que a gente esteja sofrendo de algum modo pressão em relação ao futuro. Porém, também é um momento onde a gente pode repensar a forma como a gente vem levando as coisas, porque olha só, crises vêm e vão embora, elas passam, e a gente não pode ficar olhando essa que a gente está vivendo agora como algo assim, eu só quero que a minha vida volte ao normal, porque a vida não vai voltar ao normal, e se você não fizer uma reflexão, o que adiantou esse sofrimento se você não vai melhorar em nada, se você não vai mudar em nada? Amanhã você vai abrir a porta do seu salão de novo, do seu estabelecimento de novo, e vai continuar do mesmo jeito. Você não vai ter feito nada, não vai ter aprendido nada, você não vai ter se desenvolvido em nada. Eu lembro que o ano passado teve aquele boom, né? Todo mundo fazendo cursos online gratuitos. Eu mesma acho que fiz uns 3, 4 daqueles que tinha do... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do site. Eu vou lembrar e coloco nos comentários, coloco na legenda. Coursera. E também aqueles do TED, de Harvard, ou seja, tinha um monte de curso pra gente fazer de graça. Eu fiz curso do Murilo Gun de graça também, um monte. Então a gente tava animada, né? Ah, tá bom. Teve gente até que pensou, né, a quarentena é férias, né? E não é assim, né? Mas enfim, esse momento que tá se repetindo, o que a gente viveu ano passado, não dá pra desanimar. Vamos levantar a cabeça e vamos repensar. E nesse repensar, abrir mão desses 2 bloqueios. Qual é o primeiro? O primeiro bloqueio é quando você está muito satisfeita com aquilo que você faz. Você está tão feliz, você se acha tão maravilhosa que você entendeu na sua cabeça que você não tem nada que precisa ser melhorado. Afinal de contas, você já atingiu um patamar, um nível de conquistas que para você está excelente. E você sabendo que mudanças vão exigir de você alguma movimentação diferente do que você vem fazendo, você fala, eu tô ótima, eu tô super bem, tô super satisfeita, tô feliz com a minha vida, tô feliz com o meu trabalho e não tem por que eu mudar, né? Normalmente, pessoas que estão muito confiantes acabam se tornando arrogantes. E aí você conhece a história do coelho e da tartaruga, né? O coelho estava tão garantido de que ele tinha tudo que era necessário para vencer que ele foi negligente. E nisso, a tartaruga passou na frente dele e acabou ganhando a corrida. Então, quando esse excesso de autoconfiança, na verdade, pode acabar se transformando, pode não, né? Acaba se transformando em arrogância. E o outro bloqueio, o segundo bloqueio, é quando você pensa que qualquer tipo de mudança que você precisa empreender e você reconhece que precisa dessas mudanças, você tem na sua mente que vai precisar de recursos que você não tem.
E pode ser qualquer tipo de recurso, pode ser recurso material, pode ser recurso, como, por exemplo, dinheiro ou estrutura, né? Pode ser recurso de inteligência. Você fala assim, mas eu não tenho capacidade para fazer isso. Isso é para quem manja de tal coisa ou de tal coisa. Qualquer assunto que seja. Ou de cultura. Você fala, mas eu sou humilde. Eu não tenho cultura para desenvolver algo nesse nível. Então, isso também vai fazer com que você não se mexa. Porque você vai olhar e vai falar, bom, esse obstáculo é grande demais para mim. Portanto, não vou me mexer e vou continuar do jeito que eu tô. E por que a gente não consegue mudar? Porque não é tão fácil. Você já deve ter tentado pelo menos uma vez na sua vida fazer uma dieta. Fala a verdade. Me conta aí nos comentários depois se você já tentou fazer uma dieta. E se você fez, muito provavelmente, depois de um tempo, você ganhou peso de novo. Por quê? Porque, né, eu comecei essa live falando de livros e tem um outro livro que eu tô lendo que, inclusive, eu usei ele para falar algumas coisas que eu preparei no roteiro dessa live de hoje, que é esse aqui, ó, Imunidade à Mudança, do Robert Keegan e Lisa Lahey. Que ele fala o seguinte: nós, seres humanos, temos dificuldade em empreender mudanças duradouras porque a gente não vai no cerne da questão. Por exemplo, uma dieta vai mudar o seu comportamento durante um determinado período. Então, quando você atingir esse objetivo, você não entendeu exatamente quais são as crenças, né, se arrogante ou se tímida demais, mas que tipo de crenças, que tipo de bloqueios você ainda tem. Né? Ele fala que a gente tem, assim como o nosso organismo tem um sistema imunológico contra intrusos, né, contra vírus, por exemplo, o nosso organismo, o nosso corpo, ele nos protege, né, através do sistema imunológico. E a nossa mente também tem um sistema imunológico que protege a gente de emoções negativas. E mesmo que uma mudança seja necessária e até vá trazer benefícios, e você entende esses benefícios, a mudança vai gerar um tipo de dor. E a gente quer evitar essa dor a todo custo. Então, inconscientemente, a gente faz acordos emocionais, né, dentro da nossa mente, né, dentro da nossa mentalidade, que ele chama no livro de mindset, ou seja, a maneira como a gente pensa, e a gente faz acordos. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tenha medo de falar em público, mas você entende que para melhorar a sua performance no trabalho e para você conquistar alguns objetivos que você tem, você precisa vencer essa barreira de falar em público, de falar para uma câmera, por exemplo. Só que, inconscientemente, lá no fundo, você está dizendo assim para você: eu tenho medo de falar em público porque eu tenho medo de passar vergonha, de ser rejeitada, de passar por ridícula, de me expor, né? Isso é o que você não fala pra você mesma, isso é o que você não traz pra sua consciência. E aí, você tem o objetivo de falar em público, você entende que é preciso, que é necessário, uma coisa que você quer mudar, mas você tem um acordo, você está comprometida. Então, é como se você dissesse pra você: mas eu não vou mudar porque é perigoso. Eu posso passar vergonha, eu posso me decepcionar. Portanto, eu não quero falar em público porque eu estou comprometida em não passar vergonha. Não sei se deu para entender o caminho, mas é como se você, ao mesmo tempo que você quer a mudança, tem alguma coisa dentro de você que não te deixa mudar. Tem alguma coisa dentro de você que está te protegendo de passar pela dor da mudança. E isso acontece em qualquer área da nossa vida, não só em decisões importantes, mas em decisões mínimas. Por que a gente não consegue começar logo a... Digamos que você queira começar a malhar... Ô, gente, desculpa. Esqueci de colocar o celular no modo avião. Pronto. Então, por que a gente não consegue logo? A gente sabe que precisa fazer atividade física, precisa praticar atividade física. A gente sabe que precisa estudar mais. A gente sabe que precisa melhorar no nosso trabalho, na nossa empresa, mas tudo isso vai exigir uma energia que o nosso corpo não vai querer despender sem uma motivação racional.
Então, quando a gente vive no piloto automático, a gente vai se defender e se proteger o tempo todo. Só que quando você tem consciência disso, né, você consegue trazer isso para sua mente racional, então você aí sim vai ser capaz de se autoestimular, porque você vai entender que apesar da dor, você vai ter um benefício maior. Eu não sei se você já ouviu falar da teoria do 80-20 ou a teoria de Pareto, que é o seguinte, só 20% das pessoas conseguem empreender uma mudança que seja realmente duradoura. Eu estava lendo um outro livro sobre visagismo, já faz um tempo já, e o próprio autor, o Philip Hallow, ele fala que dos cursos que ele dá há mais de 15 anos na área do visagismo, só 20% dos alunos realmente colocam o conceito em prática. Por quê? Porque exige. E os outros 80% continuam trabalhando exatamente do mesmo jeito, como se não tivesse sido exposto a um conceito novo que poderia levar o trabalho a um outro nível, né? Só que esses 20% que agregam, né, que mudam e que agregam esse novo conhecimento ao dia a dia e às suas práticas é que vai colher os benefícios. E assim tudo na vida. Se você parar para pensar no seu salão, por exemplo, no seu espaço de estética, 20% do seu faturamento, 80% do seu faturamento vem de 20% dos seus clientes. Né? 20% dos seus clientes são responsáveis pelo seu faturamento, pelo seu maior faturamento. E, por exemplo, 20% dos seus funcionários são responsáveis por 80% dos problemas. Então, de fato, mudar é muito difícil, mas não é impossível, desde que você tenha autoconsciência. Eu fiz as anotações aqui, até agora não li nenhuma. Então me perdoa se eu esquecer de falar alguma coisa, mas amanhã a gente vai se ver de novo. Então, se eu esquecer e me lembrar, amanhã eu falo pra você de novo. Então, voltando a falar, né, desse sistema imunológico que protege a gente da dor, da mudança, da dor de você ter uma atitude que te leve ao próximo nível. O que acontece? Tudo isso tem a ver com sentimentos. Eu já falei em outros vídeos, você deve ter visto. Falei sobre o sistema límbico, sobre a glândula amígdala, né? Que é responsável pelas nossas emoções. Então, a maioria dessas emoções, desses sentimentos, acontecem no nosso cérebro irracional. E aí, esses acordos, né? Esses bloqueios que a gente tem, eles acontecem justamente quando a gente se deixa levar pelas emoções. Porque, veja bem, são as emoções que nos fazem humanos. Porém, existem emoções que direcionam a nossa vida, sem nem a gente ter consciência disso. Então, às vezes, no dia a dia, você está fazendo as coisas no piloto automático e está sendo direcionada por emoções que você tem e que você não percebe. Você não está consciente. Então é importante a autoconsciência também nesse processo de você entender o que você está sentindo. Isso vai te impedir, por exemplo, de se frustrar ou ficar com raiva de situações que não valem a pena. Né? De enfrentar o medo. Você tem aqui vamos dizer assim, você tem aqui uma separação entre o que você está vivendo hoje, né, e o que você gostaria de viver na sua vida. Só que você acaba ficando aqui porque esse sistema imunológico vai falar assim pra você, aqui tem realmente coisas interessantes e importantes, só que é muito perigoso. Então fica aqui quietinha. Olha como que a gente se auto-sabota. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente acaba, como eu falei no começo, ou ficando muito confortável ou se tornando uma pessoa extremamente insegura. Pensei que alguém tinha aberto a porta. Eu jurava que a porta estava aberta. Ui, cruzes. Então, ele fala aqui no livro, eu escrevi aqui a frase para ler para vocês porque eu achei ela muito legal. A mentalidade é a mãe do comportamento. E eu falei isso mais cedo nos stories também. Que muito do que a gente vive ou deixa de viver começa aqui.
nesses acordos que a gente faz, nesses medos irracionais que a gente tem, nas histórias que a gente cria na nossa mente. Tá, Bianca, mas e daí? O que isso tem a ver com gestão de salão, de beleza, com gestão de espaços de set? Tem tudo a ver. Você tá gerindo uma equipe, você tá lidando com pessoas no dia a dia e contando mentiras pra você mesma que estão impedindo o seu negócio de crescer. Então acaba que se você quer que o seu pessoal seja grande, se você quer que o seu negócio vá para um nível, né? Vá crescendo, vai melhorando, vá... eu tô com a palavra em inglês aqui, é isso. É que em inglês é improvement, e agora me sumiu o que é. Escreve aí pra mim, fazendo um favor, um sinônimo em português. Só pra falar assim, ai gente, eu não sei falar essa palavra em português, só em inglês. Não é isso, tá? É porque eu leio bastante livro em inglês também, daí às vezes a palavra foge. Eu tô rindo porque tem gente que é desse jeito, né? Falando, eu esqueci como é que fala em português. Não é o caso, tá? Foi espontâneo. Então, se você é alguém que tá autoconsciente, você, gestora, tá autoconsciente, basicamente o que você vai fazer é ajudar a sua equipe a ser autoconsciente também e a melhorar. Você vai direcionar todo mundo para conquistar os seus objetivos e o seu melhor. Aperfeiçoamento. É isso. Aperfeiçoamento. Me perdi. Normal, né? Se você assiste minhas lives, você sabe que não é muito difícil. Tá. Outra coisa que acontece. Quando você fala que já tá bem, que tá ótima, que não precisa mudar, que não precisa melhorar, e quando você fala que não, porque mudar vai exigir demais, eu não tenho o que precisa e tal, isso é desculpa esfarrapada. Você só tá querendo se proteger. Então, pensa de novo, tá? Paga o preço. Tudo tem um preço, gente. Se você ficar, tem um preço. Se você avançar, tem um preço. Então, você decide que tipo de guerra você vai lutar. Se contra as suas limitações, ou se contra as circunstâncias, porque você vai deixar a vida te levar, tá vivendo automático, as coisas só vão acontecer. Até que chega uma situação dessa que a gente tá vivendo agora maluca, e aí você não sabe pra onde você vai, né? Você fica ali, não sei se eu vou pra frente, não sei se eu vou pra trás, o que eu faço agora? Então, se reinventa. Agora é a hora de você se reinventar, de você pensar, né? Você tava maravilhosa, tava bombando, beleza, o que você pode melhorar ainda? E se você já chegou no limite, você tá realmente expert naquilo que você faz, não tem mais nada pra você aprender, muda de área. Porque não vai mais, você vai acabar ficando frustrada. E a dor de ficar igual é maior do que a dor da mudança, você sabia disso? É muito maior, é muito mais frustrante. Você ficar numa situação que é incômoda, mas é conhecida, do que você enfrentar o desconhecido, o que tá aqui desse lado aqui, que você ainda não viu, mas que vai te levar onde você gostaria de chegar. Então, tem coisas que estão na nossa mão. Claro, tem situações que a gente não pode mudar, mas no que depende da nossa mentalidade, claro que a gente pode mudar. E não só pode, como deve. Né? Então, para pensar, faz uma autorreflexão. Existem ferramentas, né, para você pensar e fazer, né, exercícios para você entender o que está te limitando. Né? Mas não é o caso aqui. A gente está falando mais de uma maneira geral. E em relação à sua equipe, aos seus funcionários, é importante que você dê feedback constante. Uma coisa que a gente faz também é fugir do conflito. Das duas, uma. Ou você tem medo de elogiar as pessoas, porque você tem medo, a gente fala, né, de dar asa à cobra, ou você também não questiona erros e não mostra os erros porque você tem medo de parecer chata ou de ser desagradável. Aí você acaba sendo condescendente e a coisa não acontece, você fica estagnado, sua empresa fica estagnada. Não, dê feedback constante. Olha, eu contratei você porque você é muito boa nisso, mas naquilo você precisa melhorar. As pessoas vão passar a valorizar mais a sua liderança, inclusive. É você simplesmente refletir e pensar o que é que você quer mudar, que acordos internos estão te impedindo de atingir essas coisas que você quer.
né? Às vezes a gente fica ali na situação só pelo medo do desconhecido. Agora, eu vou te falar uma coisa, a vida em si é o desconhecido. Você não sabe, a Bíblia fala, você não sabe se amanhã você vai estar vivo. A gente fala assim, né? Ah, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã nós vamos não sei pra onde. Mas como que a gente pode fazer esse tipo de plano se a gente não sabe? Não é viver uma vida dissoluta, mas é entender que sempre vai existir o desconhecido. Acordar de manhã e levantar da cama é enfrentar o desconhecido. Você não sabe o que vai ser do dia, por mais que você pense que está no controle. E isso é até uma questão também, né, que eu até anotei aqui, que o Keegan fala sobre as grandes suposições, que é a gente supor que uma coisa não vai dar certo. Então, vamos falar aqui da nossa área, né, da nossa área de gestão de beleza e estética. Digamos que você tem a grande suposição de que se você desistir do controle, né, se você desistir de ser alguém que está lá no pé o tempo todo, que está lá 24 horas por dia em cima de todo mundo, a empresa vai desmoronar. Daí você não faz mais nada, você fica de babá de todo mundo o dia inteiro, de bombeiro, apagando incêndio, e você não evolui. Aí, o que acontece? Essa suposição vai te induzir a nunca sair do controle. Você vai ser uma pessoa extremamente tensa e controladora. E aí, que tipo de pensamento, que tipo de mindset isso vai gerar em você? Você vai pensar o seguinte: eu não vou deixar ninguém fazer nada, porque se eu não fizer, não vai ficar bom, então pode deixar que eu faço. O que vai acontecer? Você vai ficar sobrecarregada e de um modo você vai acabar falando para todo mundo que eu não preciso de vocês, eu não confio em vocês. É assim que eles vão entender e vão fazer a leitura. Só que na verdade é você agindo com medo, porque você acha que se você delegar, as coisas vão sair do controle, né? E aí você entende que precisa mudar isso, mas o seu sistema imunológico vai falar para você, não muda porque é perigoso. Entendeu esse exemplo? Então, basicamente, você vai entender, eu preciso mudar, mas eu não posso ir lá porque é perigoso, eu não sei como é que vai ser. Então, eu repito, a vida, de um modo geral, é uma grande surpresa, a gente não sabe. Quem é que ia imaginar que a gente ia estar vivendo essa maluquice? Ninguém. Entende? Então, assim, naquilo que você pode mudar, naquilo que você pode melhorar, investe, por que não? Repensa, reescreve a história. O GPS fala, né, recalculando a rota, recalcula a rota. E eu tô falando isso porque, vou falar só pra você que tá assistindo aqui, ao vivo, depois eu vou cortar. Eu também tô vivendo um momento de grandes mudanças na minha vida. E não pense que é fácil. Tomar decisões importantes não é fácil. Mas, se você quer ir pro próximo nível, é necessário. Ficar no conforto vai só te fazer sofrer mais. Ficar estagnada vai te deixar mais triste, mais frustrada, até a hora que você vai ter um colapso. E isso vai acontecer. Certo? Então, conhecimento na prática nos enriquece, é verdade. E aí a gente fala assim, a gente tá eu preciso melhorar minha performance, né? A gente tá na era da performance, tudo é performar. E na área da beleza isso é muito fato, né? A gente acaba sendo super egocêntrico porque a gente entende que cada trabalho é um show que você tá dando, é uma performance. Só que o que é performance na verdade? É você pegar o seu melhor, o seu potencial individual, tirar esses bloqueios, daí você vai ter uma performance melhor. E vai ser uma coisa natural. Você não vai ficar pensando, flash, pose, né? Não é isso. É que você vai deixar fluir. Cada vez você vai vencendo um obstáculo. Então é você errar sempre, errar rápido e errar para frente, ou seja, se permitir, se vulnerabilizar sabendo que você vai falhar em algum momento e tudo bem, e pegar essa falha, né? Digamos que você quer implementar a mudança, ela não vai ser automática, ela não vai ser tão fácil, mas ela é possível e em algum momento você vai falhar, então você vai ter compaixão, autocompaixão, e você vai superar essa sua falha, vai entender onde você falhou, vai para o próximo nível,
né? Você vai entender essa falha e você vai fazer de novo e já indo pra frente. E aí, cada pedra no seu caminho, você vai transformando num degrau. Isso é muito bonito, né? Mas não é fácil. Mas é um fato, é uma realidade. Se você age assim, você vai conseguir obter resultados. Então, se você puder guardar uma coisa de hoje, desse nosso encontro de hoje, erre muito, erre rápido e erre pra frente, né? Fale muito, fale rápido, fale pra frente. E se você não quiser falhar, então você vai ficar do mesmo jeito e não vai mudar nunca. A sua melhor versão não vai acontecer. Você não vai alcançar a sua melhor versão. A gente não precisa se preocupar com quão boa a gente é desde que a gente esteja aprendendo. O fato de você estar aprendendo já vai te aprimorar. Você só vai deixar de ser boa se você parar de aprender. Então, não fica estagnada achando que é muito difícil, que você não tem os recursos. Você tem tudo o que você precisa. Tudo. Acredita, você tem tudo o que você precisa. Você só precisa entender quem você é. Você só precisa entender o que você quer de mudança, que objetivo que você tem, qual que é o propósito, né? E aí, duas características que eu falei no início, né? Então, se você entende, olha só, não é pra você eu não tô aqui pra te julgar e nem você também vai apontar o dedo na sua própria cara e falar, nossa, como eu sou uma pessoa horrível. Não, a gente tá falando de mudança, né, de você melhorar, de você avançar. O pastor Jossi, ele fala mesmo, o nosso pastor, ele fala, começa com o que você tem nas mãos. Inclusive, ele pregou sobre isso ontem, né, ele falando da mulher que tinha uma vasilhinha de azeite, e aí ele fala, né, o que você tem em casa, o que você tem aí. Então, eu creio que Deus colocou algo em você que é suficiente para te impulsionar para frente, desde que você saiba reconhecer e desde que você confie, né, no que Deus colocou em você, naquilo que você é, na pessoa que você é e nos objetivos que você quer alcançar sem medo. Porque vamos combinar que é muita pressão, né, gente? É muita pressão. Você tem que ser boa, bonita, feliz, simpática, agradável, bem-sucedida. Cara, isso é pesado demais. E aí você acaba que... Eu vou dizer pra você, eu já fui uma pessoa que em algum momento eu avancei baseado na competitividade, porque eu achava que eu tava abafando. E eu quebrei a cara. E eu também já fui o tipo que se fazia muito de humilde. Ai, não é bem assim, e ficava estagnada porque eu achava que avançar não era pra mim. Eu já tive esses dois comportamentos. E aí eu separei duas fileirinhas aqui de dicas pra você. Se você entende que você tá muito autoconfiante, achando que não precisa mudar, e agora, depois de me ouvir, você percebeu que realmente eu posso chegar num outro nível, ou tá na hora de eu escolher uma coisa nova, de eu fazer um novo desafio, de eu assumir um novo desafio na minha vida, ouça mais, né? Esse é o exercício que você vai fazer pra se equilibrar. Então, tá muito confiante? Tá ficando arrogante? Ouça mais. Seja menos competitiva, menos reativa, né? Aceite conselhos. Aceite conselhos, aceita. A gente tá aqui, eu tô te dando conselho. Aceita conselhos. Né? Não acha que você pode resolver tudo sozinho, que você sabe tudo. Às vezes a gente sente isso, mas aceita conselhos. Melhore a sua autorregulação. A autorregulação é uma força de caráter que todo mundo tem. Inclusive, depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre virtudes e forças de caráter. Então, todo mundo é capaz de desenvolver a autorregulação, que é o quê? É justamente você ser guardiã dos seus próprios comportamentos e dos seus pensamentos. Não deixar tudo livre, leve e solto dentro de você, mas você regular, você racionalizar suas reações, os seus sentimentos e trazer eles na rédea curta. Volta aqui. Você não vai dominar a minha vida. Eu não vou ser dominada pelos meus sentimentos, eu não vou ser dominada pelos meus medos, não vou ser dominada pelo meu sistema imunológico que quer me proteger das emoções negativas, mesmo que essas emoções negativas venham me trazer benefício depois. E se você é do tipo super insegura, que qualquer mudança, só de pensar em mudança você já fica arrepiada e pensa, gente, mas eu não posso, eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas não dá, eu quero, mas eu não tenho o que é necessário. Tem sim. Fala mais,
né? Para você desenvolver essa segurança, fala o que você pensa, não fica guardando, se posiciona, né? Não fica tímida. Seja mais agressiva. Se quem tá já no ponto de se tornar uma pessoa arrogante precisa dar uma diminuída, né? Ser menos competitivo, menos agressivo, você precisa ser mais agressiva. Como? Vai atrás do que você quer. Não fica com medo. Vai atrás do que você quer. Para de se preocupar com o que vão pensar de você. Ai, o que vão falar de mim. Vai atrás do que você quer. Se posiciona. Seja agressiva, seja firme, né? Bota pra fora, seja otimista, não fica achando que sempre o risco é maior do que você pode suportar. Seja otimista, você vai conseguir, você vai dar conta. Deixa eu te falar uma coisa, a maioria dos nossos medos são só sombra. É uma sombra, não é uma realidade. É uma coisa que a gente cria e faz aumentar de tamanho. Lembra do bicho embaixo da cama? Quem que não teve medo de dormir com o pé descoberto e vir um demônio, um monstro debaixo da cama e puxar seu pé? Né? É coisa da nossa cabeça. E, olha, eu vou contar uma coisa aqui pra descontrair. Eu e minha irmã, a Bruna, a gente tinha... Eu não sei como é que é hoje, faz muito tempo que eu não entro em piscina, assim, funda e tal. Mas a gente, quando era criança, tinha muito medo de ir pro lado fundo da piscina. A gente morava num condomínio que tinha uma piscina que de um lado era os adultos, era pros adultos, era bem fundo, e aí ficava um azul mais escuro que não dava pra enxergar o piso. E tinha um lado mais raso. A gente enfiou na cabeça, sabe lá Deus por quê, que tinha bicho na piscina. E não tinha quem fizesse a gente ir no lado fundo. E eu vou te falar uma coisa, várias vezes eu tinha certeza que ia aparecer alguma coisa no fundo daquela água e ia puxar meu pé. E a minha irmã é do mesmo jeito. Aí uma vez, a gente morou no Ceará, eu morei 6 anos e a minha irmã morou 4. A gente morava em Fortaleza e um dia eu fui fazer um passeio de jangada. Aí o cara parou a jangada em alto mar e daí a gente foi mergulhar, né? Todo mundo parou lá de boia, tudo bonitinho. Eu até me joguei na água, feliz da vida. De repente eu lembrei, eu falei, mano, aqui não é piscina, eu já adulta, tá? Falei, mano do céu, vai vir um tubarão, vai comer minhas 2 pernas. Eu não sei te explicar, eu dei um pulo da água, do mar onde eu tava e me joguei de volta na jangada, porque eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa. E eu não curti o passeio. E todo mundo lá feliz da vida, batendo perninha, boiando, ai que gostoso. E como diria minha avó, eu lá cagona, morrendo de medo e não entrei na água, não aproveitei o passeio, porque na minha cabeça alguma coisa ia comer minhas pernas. Então é um exemplo tosco, eu sei que mas basicamente é assim que a gente funciona. A gente cria um negócio na cabeça, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não posso, não é pra mim, ou não, isso aí é muito fácil, isso é bobo, ai, isso todo mundo tá fazendo, eu sou diferente, não quero fazer igual todo mundo. Não é assim? Então, ou você tá arrogante ou você tá muito tímida. E aí, finalizando, né, se você tá tímido, dá a sua opinião, aconselha as pessoas. Às vezes você, por ser mais quieta, mais calada, você acaba sendo mais observadora, né? Então, fale o que você está observando, o que você está vendo, que provavelmente as outras pessoas do grupo não estão enxergando. E melhore a sua autoexpressão, né? Assim como o confiante precisa melhorar a autorregulação, você pode melhorar a sua autoexpressão, você pode se forçar, entre aspas, a ir pra fora, né? A colocar suas opiniões, os seus pensamentos, a sua visão de mundo, né? Vencer essa barreira do medo de ser rejeitada, do medo da sua opinião não ser relevante, né? E se você é gestora, né? Se você gera uma equipe, provavelmente no caso da confiança você vai ser durona. Só que se você for durona, o que você vai conseguir é deixar a sua equipe na defensiva. Se você faz o tipo, tô dando oizinho pro pessoal aqui. Se você faz o tipo gente boa, ai, mas não, gente, não vou ficar no pé do pessoal, sabe? Ou você vai ser gente boa que depois vai lá apagar incêndio, ou você vai fazer o tipo gente boa que vai deixar a sua empresa na estagnação. Por quê? Você não vai ter coragem de falar nada, você quer ser legal o tempo inteiro, as coisas vão ficar sempre iguais. Você vai sofrer incomodada, mas não vai tomar atitude. E
Se você estiver sempre focada em números, em performance, em resultados, você está preocupada com caixa, com agenda. Gente, vamos encher essa agenda, cadê cliente, né? Vamos fazer esse negócio girar. O que você vai conseguir? Você quer engajamento? Você vai conseguir o contrário, que ninguém vai querer engajar. Você não vai conquistar as pessoas desse jeito. E por último, se você está preocupada em mostrar o quanto você é perfeita como empreendedora, como empresária, como gestora, as pessoas também não vão ver em você realidade, porque não existe gente perfeita. As pessoas vão te amar e vão te seguir porque você é um ser humano que também comete falhas. E aí a gente volta lá no começo. Então, se você precisa implementar mudanças, começa agora, começa de pouquinho, começa com pequenos hábitos ou faça uma mudança radical desde que você entenda as motivações. O que te impediu até agora de implementar essa mudança e como é que você vai combater isso? Porque no final das contas, o que realmente vai importar, seja você gestora, empresária ou empreendedora da área da beleza e da estética, é saber quem você é, por que você faz o que faz e entregar o seu melhor para o mundo, tá bom? A gente se vê na próxima, obrigada e um beijo.